Amanda Costa tinha 26 anos e o vento seco do norte de Minas Gerais não pedia licença para entrar pelos ossos. Era o tipo de vento que carregava poeira e silêncio ao mesmo tempo, o tipo que enchia os pulmões de uma sensação estranha, mistura de sufoco e liberdade, como se o sertão soubesse exatamente quanto espaço você ocupava no mundo e te lembrasse disso sem gentileza. Ela estava parada na calçada em frente à casa de Conceição, com uma caixa de papelão nos braços e o olhar fixo num ponto que não existia. Algum lugar entre o presente e a memória, entre o que havia perdido e o que nunca tinha tido de verdade. A caixa pesava pouco. Era esse o problema. 26 anos de uma vida e tudo o que restava cabia num quadrado de papelão reciclado que nem era novo. Era o mesmo que Conceição havia usado para guardar os presentes de Natal do ano anterior, ainda com um pedaço de fita adesiva verde colado na lateral. Era isso que Amanda Costa tinha. Uma caixa emprestada, um sofá com prazo e R$ 1.840 numa caderneta que ela chamava, em silêncio, de fundo de recomeço. O que ela não sabia, naquele instante em que o vento te sacudia os cabelos e o sol de setembro batia vertical, como se quisesse achatar tudo, era que em algum lugar, a 300 e poucos quilômetros dali, embaixo de um celeiro de madeira escurecida pelo tempo, havia 43 latas de alumínio esperando por ela. Havia um caderno de capa preta. Havia 20 anos de palavras escritas com letra trêmula, todo dia 12 de outubro. Havia uma herança que não era só de terra ou dinheiro, mas de uma história que ela precisaria decidir se queria carregar ou deixar apodrecer junto com o homem que a havia abandonado. Havia enterrada sob 30 centímetros de terra apiloada, uma resposta para uma pergunta que Amanda nunca tinha permitido a si mesma fazer em voz alta. Por que ele a entregou? Algumas respostas chegam quando estamos prontos. Outras chegam quando não temos mais para onde correr. As de Amanda chegaram das duas formas ao mesmo tempo. Antes de continuar com essa história de herança, abandono e recomeço, se você gosta de narrativas que falam sobre a força das pessoas comuns diante do impossível, deixa o seu like neste vídeo agora. Se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa, porque toda semana trazemos aqui jornadas reais de transformação e esperança. E me conta nos comentários, você já recebeu uma notícia que mudou completamente a direção da sua vida? Uma ligação, uma carta, um documento que chegou sem avisar e virou tudo de cabeça para baixo? Adoramos saber de onde vocês estão assistindo e quais histórias ressoam com vocês. Agora vamos conhecer Amanda, a Fazenda Boa Esperança e o segredo que um pai guardou por 2 décadas debaixo da terra. A história de Amanda Costa começou como muitas histórias difíceis começam, antes mesmo dela ter consciência do mundo. Sua mãe se chamava Iracema, tinha 22 anos e morreu de febre puerperal 3 dias depois de dar à luz. Não foi uma morte dramática no sentido cinematográfico, não houve despedidas ou últimas palavras guardadas na memória. Foi uma morte silenciosa, daquelas que chegam sem avisar, que levam uma pessoa jovem e saudável em questão de dias por uma infecção que em outras circunstâncias, com outro acesso à saúde, teria sido tratável. Iracema morreu num leito de hospital em Januária, norte de Minas Gerais, sem saber que a filha que acabara de trazer ao mundo cresceria com o peso dessa ausência como segunda pele. O pai, Dirceu Costa, era um homem de 41 anos, que cultivava terra árida e colhia pouco, que falava menos ainda, que havia aprendido desde criança que sentimentos eram desperdício de energia em terreno seco. Ele não era um homem ruim no sentido que a palavra às vezes carrega. Era um homem quebrado, de maneiras que ele mesmo não sabia nomear, formado por uma história de escassez que não deixa espaço para a ternura crescer. Quando Iracema morreu e ele ficou sozinho com uma recém-nascida nos braços, olhou para a menina e viu uma responsabilidade que seu mundo inteiro não tinha estrutura para sustentar.
Dirceu Costa levou Amanda ao lar Nossa Senhora da Misericórdia quando ela tinha 6 anos. Não aos 3 dias, não aos 6 meses, não logo depois da morte da mãe. 5 anos e meio de convivência, 5 anos e meio em que alguma coisa entre eles existiu, ainda que fosse frágil e torta e nunca tivesse nome. Depois, uma manhã de janeiro, ele preparou uma mala pequena com roupas de criança, dobradas com mais cuidado do que o homem aparentava ter, e aspergiu nelas um perfume barato que Amanda nunca mais conseguiu identificar ao longo de toda a vida, mas que ainda sentia quando fechava os olhos em momentos de maior solidão. Ela se lembrava da mala, não se lembrava das palavras. Não havia palavras. Apenas o movimento de uma mão larga e calejada sobre o topo da sua cabeça. Uma pressão breve que podia ser carinho ou podia ser adeus. E depois, o rangido da porta do orfanato se fechando atrás dela. Amanda ficou parada no corredor, segurando a mala e ouvindo o silêncio de um lugar que ainda ia levar meses para deixar de sentir estranho. E que nunca, em nenhum dos 12 anos que passou lá dentro, deixou de sentir emprestado. O lar, Nossa Senhora da Misericórdia, era administrado por freiras de uma congregação pequena que tentavam fazer o que podiam com o que tinham, e o que tinham nunca era suficiente. As camas tinham lençóis de algodão áspero que deixavam marca na pele. As refeições eram servidas em bandejas de inox que faziam um barulho metálico específico ao serem empilhadas, um som que Amanda carregaria na memória para sempre, involuntariamente associado a uma sensação de fome que não era só física. Havia 32 outros meninos e meninas no orfanato quando ela chegou, e cada um carregava o próprio peso de maneiras diferentes. Alguns eram barulhentos e brigões, preenchendo o silêncio com conflito, porque conflito pelo menos significava atenção. Outros eram quietos de um jeito que assustava, como se tivessem aprendido cedo demais que existir em voz alta era arriscado. Amanda foi se tornando, ao longo dos meses e anos, uma mistura específica dos dois, presente o suficiente para não chamar a atenção dos adultos por estar sumida, ausente o suficiente para não criar vínculos que depois dói perder. Era uma estratégia de sobrevivência que ela desenvolveu sem perceber e que carregaria com variações até bem depois dos 20 anos. Ela era boa aluna. Não porque tinha sonhos claros, mas porque aprender era gratuito e o conhecimento era a única coisa que ninguém podia devolver junto com a mala. Leu todos os livros da biblioteca do orfanato 2 vezes, pediu emprestado livros de uma professora que admirava, passava as noites de sexta-feira debruçada sobre cadernos com a lanterna de pilhas que economizou 3 meses para comprar. Quando completou 15 anos e foi transferida para o sistema de acolhimento juvenil, onde os jovens recebiam mais autonomia e responsabilidade em preparação para a vida adulta, Amanda já sabia que queria trabalhar com saúde, não de forma abstrata, não como vocação romântica, mas porque o corpo humano era algo que ela podia aprender a cuidar, e cuidar de corpos era mais concreto e menos arriscado do que cuidar de almas. Concluiu o ensino médio com notas altas e, aos 18 anos, ingressou no curso técnico de enfermagem numa escola pública de Januária. 2 anos depois, com o diploma na mão e R$ 230 na conta, colocou os pertences numa mochila e pegou o ônibus para Belo Horizonte. A capital mineira não era generosa com quem chegava sem rede de apoio, mas tinha empregos. Amanda conseguiu uma vaga num posto de saúde municipal no bairro Lagoinha. Trabalho de cuidar de gente comum, com problemas comuns, curativos, aferição de pressão, orientação sobre medicamentos, atendimento a mães jovens com crianças pequenas que olhavam para ela com aquele cansaço específico das pessoas que amam e não têm estrutura ao mesmo tempo. Ela gostava do trabalho. Havia algo de ordenado e concreto nele que funcionava bem com o jeito que ela tinha aprendido a existir.
Protocolo, procedimento, resultado mensurável. Num quarto alugado no Lagoinha, por R$ 450 por mês, numa república com outros 3 inquilinos que mal se cumprimentavam, Amanda construiu ao longo de 6 anos o que ela considerava uma vida. Não uma vida grande, uma vida honesta. Ela andava de bicicleta velha para o trabalho, economizava R$ 200 por mês na caderneta, cozinhava feijão com arroz de segunda a sexta e se permitia frango aos sábados. Tinha 2 amigas de trabalho com quem tomava café nas pausas. Ia à biblioteca municipal nas tardes de domingo. Não era feliz de um jeito efusivo, mas havia uma paz de baixa intensidade naquela rotina que ela protegeria mais do que qualquer outra coisa, porque havia construído palmo a palmo, sem nenhuma ajuda de ninguém, e palmo a palmo era o único jeito que ela conhecia de construir. Então o posto de saúde fechou. Foi uma decisão municipal, corte orçamentário, decidido em reunião de Câmara que Amanda não assistiu e que não sabia que acontecia. Recebeu a notícia numa quinta-feira de agosto, numa folha impressa em papel timbrado, distribuída para os 17 funcionários do posto. O posto encerraria as atividades em 30 dias. Não havia perspectiva de recontratação imediata. Havia na folha um número de telefone da Secretaria Municipal de Saúde para esclarecimentos que, quando Amanda ligou 3 vezes nos dias seguintes, ninguém atendeu. Ela ficou parada com a folha na mão por um longo tempo, sentindo aquela sensação antiga e conhecida de chão cedendo embaixo dos pés. Já havia sentido assim antes. Sabia como era. Sabia que não era o fim, racionalmente sabia, mas o corpo tem memória própria e o corpo de Amanda lembrava muito bem o rangido de uma porta se fechando. Nos 30 dias seguintes, ela mandou currículos para 15 unidades de saúde, 3 clínicas particulares e 2 empresas de home care. Recebeu 2 respostas negativas e 13 silêncios. O mercado estava saturado de técnicos de enfermagem em Belo Horizonte naquele período. E sem as conexões e indicações que ela nunca havia cultivado, o currículo flutuava no vazio digital das plataformas de emprego sem encontrar ancoragem. O dinheiro do aviso prévio durou 6 semanas. A caderneta com R$ 1.840 começou a sangrar devagar. Primeiro o aluguel de setembro, depois as contas de outubro. Quando o locatário bateu na porta pedindo o mês de novembro e ela não tinha, ele deu 40 dias. Ela passou esses 40 dias dormindo cada vez menos, acordando às 3 da manhã com o estômago contraído, fazendo cálculos na cabeça que não fechavam, independente de como ela reorganizasse os números. Foi Conceição quem ofereceu o sofá. Conceição Aparecida. Ferreira, 42 anos, auxiliar administrativa do antigo posto de saúde, mãe de 2 filhos adolescentes e mulher de um humor seco que disfarçava uma generosidade enorme. Ela e Amanda não eram próximas no sentido de confidências ou saídas juntas, mas havia entre elas o respeito silencioso de quem trabalha lado a lado por anos e aprende o caráter da outra sem precisar de palavras. Quando Amanda mencionou a situação do aluguel numa conversa casual, Conceição respondeu com uma praticidade que não deixava espaço para o constrangimento. O sofá estava disponível. A regra era não deixar louça na pia e contribuir com o que pudesse quando pudesse, e havia um prazo de 3 semanas, porque depois disso o irmão de Conceição precisaria do espaço. Era tudo muito direto e exatamente o que Amanda precisava. Ela chegou com a caixa de papelão numa quarta-feira de tarde e colocou a caixa num canto da sala como se pudesse torná-la invisível por vontade própria. Foram nessas 3 semanas que a correspondência chegou. Conceição foi buscar o correio numa manhã, enquanto Amanda ainda dormia no sofá. Abriu por engano, achando que era propaganda de supermercado, porque o envelope era simples e sem janela. Mas era um ofício
com papel timbrado do cartório de notas e registro de Manga, cidade à beira do Rio São Francisco. Dirceu Costa havia falecido de infarto agudo do miocárdio 6 semanas antes. Amanda Costa, filha legítima e única herdeira, era convocada a se apresentar ao cartório para dar início ao processo de inventário. A propriedade, Fazenda Boa Esperança, 40 hectares no município de Manga, norte de Minas Gerais, com casa-sede, celeiro e curral, em estado de abandono. O ofício tinha a linguagem árida e protocolar dos documentos jurídicos, sem espaço para emoção ou nuance, mas a informação que carregava era de uma precisão cirúrgica. O homem que havia devolvido Amanda ao mundo como se fosse um objeto emprestado estava morto e havia deixado para ela uma terra que ela nunca conheceu. Conceição encontrou Amanda sentada na cozinha com o ofício na mão, olhando para a parede. Ficou parada na porta sem dizer nada por um momento. Amanda não chorou, não falou. Apenas ficou com aquele papel na mão por um tempo que durou mais do que deveria, e quando finalmente abaixou os olhos do ponto fixo na parede, disse numa voz que soava mais plana do que o assunto merecia, que precisava pensar. Conceição fez café e ficou quieta, que é uma das formas mais precisas de respeito que existe. Amanda resistiu por quase 2 semanas. Era a palavra certa, resistiu, porque havia em ir até aquela fazenda algo que parecia uma capitulação que ela não conseguia nomear direito. Não era saudade. Ela não tinha saudade de Dirceu Costa, não tinha memórias afetivas que justificassem saudade. Apenas aquela memória da mala e do perfume e da porta. Havia algo mais complicado do que saudade, uma mistura de raiva antiga e curiosidade que ela não queria admitir, e uma resistência visceral a qualquer coisa que precisasse daquele homem para existir, mesmo que ele já não existisse mais. Ir até a fazenda parecia precisar dele de alguma forma torta, parecia dar a ele uma importância póstuma que ela não tinha certeza de que merecia. Mas, ao mesmo tempo, havia a questão prática, implacável na sua clareza. O prazo de Conceição acabava em 5 dias. A caderneta tinha 1840. Não havia emprego à vista. A fazenda existia. O ofício era real. E ignorar o documento não tornava a situação menos concreta. Foi Conceição, de novo, quem disse o que precisava ser dito. Numa tarde de domingo, enquanto dobrava roupa na sala com a televisão ligada no fundo, ela falou sem olhar para Amanda, com aquele jeito direto de quem não tem tempo para suavizar o inevitável. Você não vai para lá por amor a ele. Vai porque você não tem para onde ir, e às vezes isso é suficiente para começar. Amanda ficou em silêncio por um momento. Depois foi para o quarto de hóspedes, onde a caixa de papelão estava encostada na parede, e começou a organizar o que levaria. Ela comprou passagem de ônibus para Manga, com R$ 45. Pegou o ônibus interestadual numa terça-feira de madrugada e ficou 4 horas olhando pela janela enquanto o sertão mineiro ia surgindo devagar fora do vidro. Aquele sertão que não é o do Nordeste de cartão postal, mas tem a mesma dureza fundamental, o mesmo céu enorme, a mesma vegetação que sobrevive por teimosia mais do que por abundância. Em Manga, ela desceu com a caixa de papelão e a mochila e ficou parada na rodoviária, até encontrar um homem com uma caminhonete de frete que, por R$ 80, a levou até a fazenda por estrada de terra batida. 40 minutos de caminhada, a poeira entrando pela janela e a paisagem mudando de cidade para campo e depois para aquele território específico que é o sertão real, sem filtro, sem turismo, com a beleza áspera de quem nunca precisou agradar ninguém para existir. A Fazenda Boa Esperança apareceu numa tarde de setembro em que o calor dobrava o ar em ondas visíveis acima do solo. Amanda viu a cerca de arame farpado primeiro, depois a porteira de madeira com a corrente enferrujada, mas não trancada, depois a casa. Era uma ferida aberta na paisagem.
O telhado havia desabado parcialmente no lado esquerdo, as telhas de barro quebradas deixando ver as ripas de madeira escurecidas pela chuva e pelo sol de muitos anos sem cuidado. As janelas estavam cobertas por tábuas presas com pregos tortos que alguém havia colocado décadas atrás com a intenção de proteger e havia apenas conseguido conservar o abandono. A varanda na frente da casa, longa e coberta, tinha uma coluna de alvenaria que havia cedido em algum momento e puxado para baixo parte da estrutura do telhado da varanda, onde deveria haver um balanço de corda. Havia mandacaros que cresceram por entre a madeira podre com a naturalidade de quem ocupa espaço vazio sem pedir permissão. A terra ao redor da casa estava rachada em padrões geométricos, o tipo de rachadura que aparece quando a seca é profunda e longa. E ao longe, nos fundos da propriedade, onde deveria estar o açude, havia apenas um espelho escuro de lama grossa. O motorista da caminhonete descarregou a caixa sem comentários, deu meia volta e foi embora. E Amanda ficou parada na porteira por um longo momento com a mochila no ombro e a caixa no chão ao lado, olhando para tudo aquilo. O sol estava a 60 graus oblíquo. A sombra era curta, o vento morno não refrigerava, apenas movimentava o ar quente de um lado para outro. Havia um cheiro específico naquele lugar. Terra seca e madeira velha e algo distante que poderia ser capim queimado de alguma queimada anterior. E esse cheiro chegou nela de uma forma que ela não esperava. Não a fez chorar nem sorrir, mas a fez ficar parada por mais tempo do que seria necessário, apenas respirando, como se o olfato soubesse antes do resto dela que aquele lugar tinha algo a ver com ela de uma forma que a lógica ainda não havia processado. Ela entrou na casa com a lanterna do celular porque as tábuas nas janelas bloqueavam a maior parte da luz. O piso de madeira gemia a cada passo com uma sequência específica de rangidos que dependia de onde ela colocava o peso do corpo. E ela foi aprendendo aquela gramática involuntariamente enquanto atravessava os cômodos. A sala tinha uma mesa de madeira velha com 3 cadeiras que não formavam conjunto. Um armário embutido na parede, cujas portas não fechavam mais porque a umidade havia distorcido a madeira. E no chão, um tapete de sisal tão gasto que mais parecia uma mancha do que um objeto. O corredor que levava aos quartos era estreito e cheirava a mofo úmido, mas as paredes estavam firmes. No quarto principal, onde o telhado ainda estava intacto, havia um colchão de palha apoiado sobre um estrado de madeira, e num canto do quarto, perto da janela coberta, um isqueiro de metal com uma chama ainda funcionando quando ela acionou o mecanismo. Ela ficou olhando para o isqueiro por um tempo. Alguém havia estado aqui, ou havia sido o próprio Dirceu, em alguma das vezes que passou pela fazenda antes de adoecer e morrer. Na primeira noite, Amanda dormiu com os olhos semi-abertos, ouvindo o vento e os sons da casa noturna, que eram numerosos e específicos. O rangido da madeira que se contraía com a queda de temperatura, o farfalhar de alguma vegetação crescendo encostada na parede exterior, o gotejar de alguma água em algum ponto que ela ainda não havia mapeado. Ela estava deitada no colchão de palha, com a mochila como travesseiro e a caixa de papelão perto da porta, como se a localização da caixa importasse. E ficou assim por horas, não exatamente acordada, mas definitivamente não dormindo, num estado intermediário de alerta que era muito familiar de outras épocas da vida. Ela conhecia esse estado. Era o estado de quem aprendeu que o sono completamente desguardado é um luxo que nem todo mundo pode ter. Nos 3 dias seguintes, ela trabalhou. Não porque havia um plano, mas porque trabalhar era a forma que ela conhecia de transformar caos em algo manejável. Explorou a propriedade sistematicamente, começando pela casa e depois se expandindo para o terreno ao redor.
Encontrou a cisterna nos fundos da casa, parcialmente enterrada e coberta por uma tampa de concreto pesada que ela moveu com esforço usando um pedaço de cano encontrado no entulho, e a água dentro estava turva, mas potável depois de fervida. Encontrou no galpão ao lado da casa uma coleção de objetos que eram o museu de uma vida rural abandonada. Ferramentas enferrujadas, sacos de ráfia podres, um rolo de arame, uma enxada com o cabo quebrado, latas de tinta calcificadas. No celeiro de madeira, que ficava a uns 30 metros da casa principal, havia restos de palha e um cheiro de animal velho, mas a estrutura estava de pé por uma teimosia que parecia quase pessoal. As tábuas enegrecidas pelo tempo, mas ainda encaixadas. O telhado de zinco enferrujado que cantava com o vento quente de um jeito que era simultaneamente irritante e estranhamente musical. Ela remendou com um pedaço de lona encontrado no galpão o buraco no telhado do quarto que estava deixando entrar uma infiltração da última chuva. Cozinhou feijão numa lata sobre uma fogueira de lenha seca que catou ao redor da casa, porque o fogão a gás não tinha botijão. Lavou roupa numa bacia com água da cisterna. Dormiu melhor na segunda e na terceira noite, o corpo rendendo-se ao cansaço físico que o trabalho manual produzia, de uma forma que o cansaço emocional nunca havia conseguido. Havia na repetição dos gestos físicos, na concretude de escavar, limpar, carregar, algo que ancorava ela num presente imediato que não deixava espaço para os laços que o passado estava tentando criar. As perguntas sobre Dirceu, sobre a mala, sobre os 20 anos de silêncio que ela havia passado sem nenhuma informação sobre o destino daquele homem que havia sido seu pai em algum sentido técnico da palavra. Na manhã do quarto dia, ela estava tentando afastar um barreiro de entulho acumulado ao lado do celeiro, uma mistura de tábuas velhas, barro endurecido e vegetação seca, quando seu pé direito atravessou o chão. Não foi uma queda, apenas uma cedência súbita sob o peso do corpo, como se o chão tivesse mudado de ideia sobre sustentar o peso dela naquele ponto específico. Ela recuou instintivamente, sentiu que não era chão de terra batida o que havia cedido. Havia uma cavidade abaixo, uma sonoridade diferente quando ela bateu o pé 2 vezes, tentando mapear a extensão. Ficou olhando para o ponto onde o pé havia afundado e não havia terra. Havia um vazio. Amanda se ajoelhou e começou a escavar com as mãos. A terra que cobria o chão naquele ponto era mais solta do que parecia de cima, como se já tivesse sido revolvida e recolocada em algum momento do passado, compactada, mas não cimentada. Abaixo de uns 5 centímetros de terra, havia tábuas de madeira pintadas de uma cor que era quase exatamente a mesma do solo seco ao redor. Uma correspondência cromática precisa demais para ser acidental. Ela foi afastando a terra com as mãos, depois com um pedaço de tábua que funcionou como pá improvisada, revelando as tábuas abaixo. E abaixo das tábuas, quando tirou a última delas, havia uma superfície de metal, uma alçapão de ferro com uma argola grossa, enferrujada, presa na dobradiça de um lado e com um cadeado do outro lado. O cadeado estava enferrujado, mas a fechadura cedia. Ela percebeu depois de examinar mais de perto. Estava fechado, mas não trancado. A haste do cadeado apenas encaixada sem girar a tranca, como se alguém quisesse que parecesse fechado sem de fato estar. Levou 40 minutos, o pedaço de cano que já havia usado, para mover a tampa da cisterna e toda a força dos seus braços para abrir a alçapão. As dobradiças estavam soldadas pela ferrugem e resistiram com uma tenacidade que parecia ativa, como se a tampa também soubesse guardar segredos. Quando cedeu, cedeu de uma vez. E Amanda ficou ajoelhada no bordo do buraco, segurando a lanterna do celular com a mão que ainda estava tremendo levemente do esforço. O feixe de luz desceu pela abertura e iluminou os primeiros degraus de uma escada de madeira que descia para o escuro. Ela desceu,
lentamente, colocando o peso em cada degrau antes de passar o seguinte, testando a resistência da madeira, que poderia ter se tornado pó em anos de umidade. Os degraus aguentaram, 8 no total. E quando chegou no fundo e levantou a lanterna, ela viu o espaço inteiro de uma vez. Tinha uns 3 metros por 4, talvez um pouco mais, de pé direito suficiente para ela ficar em pé confortavelmente. As paredes eram de tijolo maciço rebocado com cal, e o reboco estava íntegro, sem as manchas de umidade que ela esperaria num espaço subterrâneo. Havia sido construído com cuidado, com intenção, por alguém que sabia o que estava fazendo. O ar era mais fresco do que fora, carregado de um cheiro específico de fechado e terra e algo levemente metálico. E sobre uma bancada de madeira grossa que corria ao longo da parede do fundo, organizados em fileiras, havia 43 latas de alumínio lacradas com fita de borracha, cada uma com uma etiqueta de papel amarelado escrita à caneta. Amanda ficou parada na base da escada por algum tempo apenas olhando. O feixe da lanterna passava de uma lata para outra, revelando as etiquetas com palavras que ela ainda não conseguia ler da distância. As latas eram do tipo usado para armazenar sementes, cilíndricas, de meio metro de altura, tampadas com precisão que sugeria atenção e cuidado. Eram velhas, a superfície opaca pelo tempo, mas estavam inteiras. Ela foi até a bancada e pegou a primeira lata. Era pesada. Abriu com o canivete que carregava na mochila, forçando a borda da tampa até que cedeu com um estalo que pareceu mais alto do que era no silêncio do espaço fechado. Dentro havia algo envolto em sacos de estopa costurados com linha de couro. Ela cortou a linha e abriu o saco. Dentro havia papel. Muitas camadas de papel dobrado. E quando ela foi desdobrando, percebeu que as primeiras camadas eram cédulas antigas, cruzeiros e cruzados, moeda fora de circulação há décadas, papel amarelado e frágil que se dobrava com a memória de muitas dobras anteriores. Ela ficou olhando para as cédulas sem valor por um segundo e sentiu o estômago afundar. A possibilidade de que aquilo tudo fosse apenas o entulho financeiro de uma época que passou e que a herança real era apenas terra seca e uma casa com o telhado caindo. Mas havia mais no saco, abaixo das cédulas antigas, envolto num pano encerado de cor escura. Notas de real. Notas de real modernas, de diversas denominações, cuidadosamente organizadas em maços amarrados com elástico, cada maço com um pedaço de papel com um valor escrito na frente. Amanda sentou no chão de terra do subsolo do celeiro e começou a contar. A lanterna do celular ficou apoiada contra a parede, iluminando a bancada enquanto ela abria uma lata depois da outra. Cortava a linha de couro, desembrulhava o pano encerado, retirava as cédulas antigas que não valiam nada e chegava ao miolo de notas reais que valiam. Ela estava fria e metódica enquanto contava, a mesma frieza com que checava sinais vitais no trabalho, porque havia algo de surreal na situação que ela precisava processar em doses. Latas 8, 12, 17, 23. As pilhas de maços de dinheiro no chão ao lado dela cresciam. Ela parou de tentar somar na cabeça depois da 10ª lata e apenas continuou abrindo e desempilhando. Latas 31, 38, 42, 43. A última lata continha menos do que as outras, e quando ela a abriu, não havia pano encerado, havia apenas um objeto. Um caderno de capa preta, pequeno, do tipo vendido em bancas de jornal. As páginas de papel manteiga levemente amareladas, mas íntegras. Ela passou quase 2 horas, fazendo a conta total. Contou 2 vezes porque os números que saíam da primeira contagem pareciam impossíveis e ela queria ter certeza. Ao final da segunda contagem, com os maços organizados por denominação em fileiras no chão ao seu lado, havia 378 mil reais em dinheiro vivo. 378 mil reais.
Amanda ficou parada olhando para os maços de dinheiro organizados no chão de terra, de um subsolo que havia estado fechado embaixo de um celeiro abandonado, e ficou assim por um tempo que ela não conseguiu medir porque havia parado de prestar atenção no tempo. Havia uma lógica estranha e completa no que estava vendo. O dinheiro havia sido guardado ao longo de anos, nota por nota, safra por safra, pela mão do mesmo homem que a havia deixado num orfanato 20 anos antes. Havia uma equação aí que ela ainda não sabia como resolver. O caderno esperou, enquanto ela ficava olhando para o dinheiro. Ela o pegou por último, quando já havia recolocado os maços dentro das latas de forma mais organizada do que havia encontrado, como se o ato de organizar o dinheiro fosse necessário antes de se permitir o caderno. A capa preta estava levemente desgastada nas bordas. Havia uma palavra escrita na capa com caneta de tinta preta, numa letra que ela não reconhecia: Amanda. Ela ficou segurando o caderno fechado por um tempo, passando o polegar sobre o próprio nome. Depois, abriu. A primeira entrada tinha a data escrita no canto superior direito. 12 de outubro, 20 anos atrás. O dia do seu aniversário. A letra era de alguém que havia aprendido a escrever, mas não havia praticado o suficiente para que a escrita ficasse fácil. Letras desiguais. Algumas palavras corrigidas por cima, a pressão da caneta variando conforme a mão cansava. Dirceu Costa havia escrito naquele caderno todo dia 12 de outubro por 20 anos. Amanda leu em ordem, sentada no chão de terra do subsolo, com a lanterna do celular começando a perder bateria. Leu sem parar, sem interrupção, 20 entradas de aniversário escritas por um homem que ela havia decidido não precisar. Ele sabia quantos anos ela tinha, sabia que estava num orfanato em Januária. Sabia que ela havia se formado técnica de enfermagem porque havia contratado, e ele escrevia isso sem orgulho, mas com algo que era talvez culpa transformada em ação. Uma assistente social para enviar relatórios do orfanato para ele a cada 6 meses. Havia pago por anos por informações sobre a filha que havia devolvido ao mundo como se fosse um objeto emprestado. E havia lido esses relatórios sem nunca usar as informações para aparecer ou fazer contato. Apenas para saber que ela estava viva e que estava crescendo e que estava, dentro do possível dado o contexto, bem. Havia nesse comportamento algo que Amanda leu 3 vezes tentando entender. Era o comportamento de um homem que havia feito uma escolha que achava que não podia desfazer, mas que não conseguia simplesmente virar as costas para as consequências dessa escolha. Ele escrevia sobre a dívida. Um grileiro da região, chamado Hermínio Saraiva, havia emprestado dinheiro para Dirceu numa época de seca grave, quando a fazenda não produzia o suficiente para cobrir os custos de operação. E Dirceu tinha a conta do leite e da farinha para pagar além da conta do tabelião e da conta do ferreiro. O valor havia crescido com juros que Hermínio aplicava com a discricionariedade de quem sabe que o devedor não tem onde reclamar. E quando Dirceu não conseguiu pagar, Hermínio foi pessoal na fazenda com 2 homens e deixou claro que executaria a dívida pela propriedade ou, se Dirceu preferisse, por outros meios. Havia no texto a economia de quem não nomeia o que é mais violento, mas a implicação era clara. Hermínio havia ameaçado de formas que incluíam a família, e a única família de Dirceu naquele momento era uma menina de 6 anos. Dirceu havia calculado com a lógica distorcida de um homem sem saídas que a menina estava mais segura longe, que uma criança num orfanato era menos vulnerável do que uma criança numa fazenda em dívida com um homem violento. Que ele poderia pagar a dívida, recuperar a fazenda e então buscá-la, que não demoraria muito. Demorou. A dívida levou 5 anos para ser quitada, parcela por parcela, através de acordos que custaram a Dirceu metade da produção de cada safra. Quando a última parcela foi paga, a fazenda estava livre, mas Dirceu estava velho de um jeito que não é cronológico.
aquele envelhecimento que acontece quando alguém carrega culpa pesada por muito tempo sem encontrar forma de depositá-la em algum lugar. Ele havia pensado em buscar Amanda. Havia escrito sobre isso em pelo menos 4 das entradas do caderno, o planejamento detalhado de como chegaria até ela, o que diria, o que explicaria. E havia escrito, nessas mesmas entradas, os motivos pelos quais havia adiado. O medo de que ela não quisesse vê-lo, o medo de que a presença dele na vida dela fosse uma perturbação e não uma adição. O medo, no fundo e depois de muitos rodeios, de um homem que havia aprendido a existir em culpa e não sabia se havia mérito suficiente nele para pedir perdão. Então ele havia feito o que sabia fazer, guardou dinheiro. Nota por nota, safra por safra, cada ano acrescentando ao subsolo debaixo do celeiro o equivalente ao que havia conseguido economizar naquele ano. Havia pensado naquele dinheiro como reposição, como a forma concreta e mensurável de devolver a ela o que havia tirado. Não o tempo, não a infância, não a mãe que ela nunca conheceu, mas pelo menos a estabilidade material que o abandono havia impedido que ela tivesse. A última entrada do caderno tinha data de 3 meses antes de Dirceu Costa morrer de infarto. Ela era mais curta do que as outras, a letra mais trêmula, a tinta em alguns pontos borrada, como se a mão houvesse pousado sobre o papel recém-escrito antes de secar. Ele escreveu que sabia que o coração não estava bem, que havia sentido nas últimas semanas os sinais que um homem do campo aprende a reconhecer, aquele cansaço que é diferente do cansaço normal, aquela falta de ar que não passa com repouso. Havia escrito que havia deixado o testamento num cartório da cidade e que havia deixado um envelope com Dona Zefinha com instruções claras sobre o que fazer se ele morresse antes de Amanda chegar. Havia escrito que esperava que ela chegasse, que havia alguma parte dele que havia apostado durante 20 anos que ela chegaria. E havia escrito, na última linha, com a letra mais torta e ao mesmo tempo mais deliberada do caderno inteiro, como se cada palavra houvesse custado algo. Se você leu até aqui, Amanda, então chegou. Faz o que eu não tive coragem. Fica. Amanda ficou no subsolo do celeiro por um longo tempo depois de fechar o caderno. A bateria do celular havia chegado em 20% e a lanterna estava mais fraca. E ela ficou sentada no chão de terra, com o caderno no colo e os maços de dinheiro ao lado e o silêncio do espaço fechado ao redor. E não chorou de imediato. Havia algo na revelação que era grande demais para caber numa reação imediata, como quando a luz é forte demais e os olhos precisam de um momento para ajustar antes de conseguir ver com clareza. Ela leu o caderno de novo, algumas entradas, as que falavam sobre a dívida e o grileiro e os planos que havia feito e desmanchado ao longo dos anos. Havia raiva, sim, uma raiva antiga e legítima que aquela explicação não dissolvia completamente, porque explicação não é o mesmo que reparação e ela sabia disso. Mas havia também outra coisa que ela precisou de tempo para identificar, algo que era menos confortável do que a raiva, porque a raiva pelo menos era simples. Havia uma tristeza específica pelo homem que havia passado 20 anos escrevendo cartas para a filha, todo dia, 12 de outubro, e nunca havia encontrado coragem de enviar uma única. Quando subiu de volta para a superfície, a luz da tarde batia nas tábuas velhas do celeiro com aquela qualidade específica do sol do sertão no fim do dia, alaranjada e sem piedade, que não embeleza nem suaviza nada, apenas revela as coisas como são. As tábuas enegrecidas pelo tempo, as frestas onde o zinco do telhado havia cedido, a poeira que flutuava no feixe de luz. Amanda ficou parada na entrada do celeiro, olhando para aquilo por um longo tempo, e foi aí que chorou. Não chorou com os ombros, não chorou com os sons, chorou só com os olhos,
Aquela choro quieto de adulto que aprendeu que algumas tristezas não precisam de volume para serem reais. A revelação emocional, porém, não chegou sozinha. Chegou com consequências. Raimundo Costa apareceu na fazenda Boa Esperança 5 dias depois de Amanda ter recebido a notificação do cartório. Ela estava consertando o portão da frente quando a caminhonete entrou pela estrada de terra, com aquela velocidade que diz que quem dirige não está fazendo visita de cortesia. Raimundo tinha 57 anos. Um bigode espesso, que havia sido preto e estava ficando branco nas pontas, e a forma específica de carregar o corpo de quem está habituado a que o espaço em volta se organize conforme a sua vontade. Ele desceu da caminhonete acompanhado de um homem de aparência jurídica, terno escuro, num calor de 40 graus. E 2 outros homens que ficaram encostados na lateral da caminhonete com os braços cruzados e a postura de quem está ali para lembrar que o tamanho existe. O advogado abriu uma pasta e apresentou um documento datilografado. Raimundo falou com a voz pausada de quem não precisa gritar para intimidar. Dirceu havia-lhe prometido a fazenda em troca de uma dívida antiga de R$95 mil. Havia uma testemunha do acordo e a presença de Amanda ali era juridicamente questionável. O documento era formal e impresso em papel timbrado de um escritório em Montes Claros, e a linguagem era cuidadosamente técnica. O tipo de linguagem que parece sólida quando você não tem formação jurídica para identificar onde ela é oca. Amanda leu o documento 2 vezes, enquanto Raimundo ficava parado, esperando com aquela paciência calculada de quem já sabe o final da história. Depois devolveu o documento e perguntou com uma calma que ela sabia, que vinha do mesmo lugar de onde havia vindo toda a calma que havia precisado na vida. Onde estava a assinatura com firma reconhecida em cartório? Raimundo piscou uma vez. O advogado olhou para o documento. A assinatura estava lá, o reconhecimento de firma não. Raimundo não ficou embaraçado. Homens que exercem poder por muito tempo raramente ficam embaraçados quando confrontados com a realidade, apenas reorganizam a narrativa. Disse que a formalidade do cartório era um detalhe processual que seria regularizado e que, enquanto isso, havia interposto uma ação possessória que suspenderia temporariamente qualquer transferência de propriedade. Tinha razão nesse ponto. Amanda soube depois que a ação havia sido protocolada antes mesmo de Raimundo aparecer na fazenda, como se o objetivo da visita fosse menos jurídico e mais de avaliação, queria ver com quem estava lidando. Deu um prazo que tentava soar generoso. Assinar a cessão de direitos por R$40 mil e ir embora, ou esperar anos num processo jurídico que ela não tinha dinheiro para bancar. Amanda ouviu o prazo sem responder. Raimundo foi embora com os 2 homens e o advogado, a caminhonete saindo pela estrada de terra no mesmo ritmo de quem tem certeza de que voltará quando quiser. Amanda ficou parada onde estava por um tempo, depois que a caminhonete desapareceu na poeira da estrada. Havia $378 mil debaixo do chão do celeiro. Havia um caderno que ela ainda não sabia o que fazer. Havia uma ação possessória em andamento contra uma propriedade que legalmente era dela, mas que ela ainda não poderia registrar como tal, enquanto o processo não fosse resolvido. E havia um homem com influência local, amigos no cartório e na Câmara de Vereadores, e 2 homens de braços cruzados disponíveis para lembrar que existiam. A situação era tecnicamente complicada e praticamente opressiva, e Amanda sentiu aquela sensação familiar de chão cedendo que havia sentido tantas vezes ao longo da vida. Mas desta vez havia uma diferença que ela levou um momento para identificar. Desta vez havia algo embaixo dos pés além do vazio. Havia terra. Terra que tinha o nome dela num documento de cartório.
Dona Zefinha chegou 2 dias depois, com uma panela de caldo de feijão equilibrada nas mãos e o andar deliberado de uma mulher de 64 anos que não faz nada sem razão. Maria José Perpétua de Menezes, conhecida por todo o sertão como Dona Zefinha, havia sido meeira na fazenda Boa Esperança por 15 anos, até que Dirceu havia deixado de cultivar e a fazenda havia sido abandonada. Ela morava num sítio a 2 quilômetros de distância, numa casa de adobe que ela havia construído com o marido falecido há 12 anos, e havia sabido da chegada de Amanda pela rede de informação informal do sertão, que funciona com uma eficiência que nenhuma tecnologia substituiu. O homem que trouxe Amanda na caminhonete de frete conhecia o genro de uma vizinha de Dona Zefinha, e a notícia chegou antes mesmo de Amanda ter tempo de fazer planos. Dona Zefinha entrou no terreiro da fazenda como se conhecesse cada pedra, porque conhecia, e bateu palmas na frente da casa, com a voz de quem não tem dúvida de que será atendida. Amanda abriu a porta e as duas se olharam por um momento. Dona Zefinha disse que havia trazido comida e que também havia trazido uma coisa que Dirceu havia deixado para ser entregue. Disse isso com a mesma naturalidade com que havia dito que havia trazido comida, como se os dois fatos tivessem o mesmo peso. E foi só depois de encher uma tigela de caldo e ver Amanda comer que tirou do bolso do avental um envelope dobrado. O envelope tinha o nome de Amanda escrito na frente, com a mesma letra trêmula do caderno. Dirceu havia entregado aquele envelope a Dona Zefinha com instruções específicas, orais e sem testemunha, mas dadas com a seriedade de quem não está improvisando. Se ele morresse antes de Amanda aparecer, ela deveria entregar o envelope pessoalmente à filha. Havia confiado aquilo a Dona Zefinha, porque Dona Zefinha era a única pessoa no raio de muitos quilômetros que ele havia tratado com respeito genuíno ao longo dos anos. E Dona Zefinha havia guardado aquele envelope numa lata de biscoito dentro do guarda-roupa com a seriedade de uma responsabilidade que não havia pedido, mas havia aceitado. Dentro havia 2 documentos. O primeiro era uma cópia autenticada em cartório de um testamento feito 4 anos antes, com 2 testemunhas, firma reconhecida, linguagem jurídica precisa. Dirceu Costa deixava a fazenda Boa Esperança, com todos os pertences, benfeitorias e accessões, para a filha Amanda Costa. O segundo era um recibo de quitação de dívida, datado de 7 anos antes, assinado por Raimundo Costa, com firma reconhecida em cartório de outra cidade, declarando que recebia de Dirceu Costa o valor de R$ 95 mil em dinheiro e que a dívida existente entre as duas partes estava integralmente quitada, extinta e sem nenhum ônus remanescente. Amanda leu os 2 documentos uma vez, depois releu. Depois ficou com eles na mão, olhando para o caldo de feijão que esfriava na tigela, e sentiu alguma coisa que não era exatamente alegria, mas estava próxima, a sensação específica de quando a matemática finalmente fecha, quando os números se encaixam e o total faz sentido. Raimundo Costa havia apresentado um documento fraudulento sobre uma dívida que havia sido quitada 7 anos antes, com comprovante assinado e autenticado pelo próprio punho. O homem havia apostado que a filha do velho não teria acesso à documentação que derrubaria a fraude. Havia apostado errado. Com o testamento, o recibo e o auxílio de uma defensoria pública estadual em Montes Claros, que Amanda acionou por indicação de Dona Zefinha, o processo foi resolvido em 63 dias. Não foi simples. Houve audiências, houve notificações, houve atenção de acompanhar pelo celular cada atualização processual de uma fazenda em que ela estava vivendo enquanto o processo seguia. Houve uma noite em que o advogado da defensoria ligou dizendo que Raimundo havia pedido uma perícia na assinatura do recibo,
tentando questionar a autenticidade, e Amanda ficou deitada naquela noite, olhando para o telhado que ela havia remendado com lona, pensando que havia uma possibilidade real de perder tudo antes de ter tido de verdade. Havia. Processos judiciais são sistemas humanos, e sistemas humanos têm falhas e influências que os documentos não cobrem completamente. Mas o recibo resistiu à perícia. A assinatura era de Raimundo Costa e a autenticação do cartório era irrepreensível. E o juiz que presidiu a audiência final era um homem de 50 anos que havia passado a vida profissional ouvindo argumentos e havia desenvolvido um radar preciso para a diferença entre um documento questionável e uma versão questionável de um documento sólido. Derrubou a ação possessória. Determinou a abertura de inquérito policial por falsidade ideológica contra Raimundo Costa. Raimundo, aconselhado pelo advogado, que provavelmente cobrou honorários adicionais por essa conversa, retirou todas as contestações dentro de uma semana e assinou um termo de não perturbação que o impedia de aparecer na Fazenda Boa Esperança ou tomar qualquer ação contra Amanda Costa relacionada à propriedade. Nunca mais pisou na fazenda. Amanda ficou sabendo da decisão final por mensagem de texto da advogada da Defensoria, numa tarde de dezembro em que estava pintando a parede externa da casa com uma tinta branca barata que havia comprado na cidade. Ela ficou olhando para a mensagem por um momento, depois continuou pintando. Havia muito trabalho a fazer. O que ela fez com o dinheiro foi meticuloso e deliberado, como tudo que ela fazia quando tinha clareza de objetivo. Separou R$210 mil para a reforma e reativação da fazenda, dividido em etapas que ela planejou numa caderneta nova com a mesma atenção que havia planejado os R$200 mensais da caderneta do Fundo de Recomeço. A casa cede primeiro. O telhado inteiro, as janelas, o piso, a fiação elétrica que havia sido instalada décadas atrás e estava no limite do que era seguro. Depois a instalação de um sistema de captação de água de chuva para reabastecer o açude, porque no sertão água é mais fundamental do que qualquer outra coisa, e sem resolver a questão da água, nada mais funcionaria no longo prazo. Depois, 8 hectares de sistema de irrigação por gotejamento, um investimento que um agrônomo da Emater que ela consultou disse que era economicamente viável se bem administrado. Com o açude reabastecido e a irrigação funcionando, ela plantou palma forrageira para alimentação animal nos períodos de seca mais intensa, milho e feijão nos hectares com melhor exposição solar e drenagem. Ela também comprou, sem juros e com prazo generoso, 2 bodes e 6 galinhas para Dona Zefinha, que havia se tornado presença permanente na fazenda, chegando toda manhã cedo e indo embora ao entardecer, com a consistência de quem assumiu uma responsabilidade e não precisa de contrato para honrá-la. Dona Zefinha sabia de palma forrageira mais do que qualquer agrônomo consultado. Sabia quais hectares drenavam bem e quais encharcavam na chuva. Sabia onde o terreno afundava nos fundos do açude e como evitar que os animais chegassem muito perto do bordo. Ela e Amanda nunca assinaram um papel, nunca formalizaram nada, mas havia entre as duas uma divisão de trabalho e de respeito que funcionava com a precisão de um acordo escrito. Dona Zefinha tornou-se sócia informal em tudo que importava. O celeiro foi o último a ser reformado, e Amanda tratou desse projeto com uma atenção diferente das outras obras, mais cuidadosa, mais pessoal. As tábuas antigas foram mantidas onde estavam firmes, substituídas apenas onde estavam podres. E o telhado de zinco foi substituído por telha cerâmica que reduzia o calor interno e eliminava o barulho do vento que havia sido constante companhia nas primeiras noites. O subsolo foi esvaziado com cuidado, o dinheiro transferido para uma conta bancária regularmente declarada,
e o espaço subterrâneo foi limpo, ventilado e incorporado à estrutura do celeiro reformado como um espaço de armazenamento acessível e identificado, sem mais segredos. A bancada de madeira grossa foi mantida. Sobre a bancada, Amanda colocou uma caixa de vidro. Dentro da caixa de vidro estava o caderno de capa preta, aberto na primeira página, com a data do aniversário dela escrita no canto superior direito e a letra desigual de um homem que havia aprendido a escrever, mas não havia praticado o suficiente. Ela havia decidido que o caderno não era um objeto privado que ela precisava guardar longe da vista. Era um documento histórico, literalmente a história de um homem que havia feito uma escolha errada por razões que eram compreensíveis sem serem certas, e que havia passado 20 anos tentando encontrar uma forma de reparar o que não podia desfazer. Era o tipo de documento que as pessoas precisam ver para entender que as histórias humanas raramente são simples o suficiente para caber em julgamentos fáceis. O projeto que Amanda chamou de Raiz cresceu da mesma ideia que havia crescido nela durante os meses em que a fazenda ia sendo transformada, que aquele espaço poderia ser mais do que propriedade particular. A palavra raiz ela havia escolhido com cuidado, não apenas pelo óbvio agrícola, mas porque havia nela uma dupla possibilidade que lhe interessava. Raiz como origem, o lugar de onde alguém vem, e raiz como âncora, o que mantém uma coisa no lugar quando o vento tenta arrancá-la. O projeto era, na sua forma mais simples, um espaço de acolhimento para mulheres egressas de orfanatos e casas de acolhimento, que oferecia capacitação em agroecologia básica, artesanato em couro e primeiros socorros, usando a fazenda como laboratório vivo, onde o aprendizado era simultâneo ao trabalho real. Amanda havia levado a proposta para uma assistente social em Montes Claros, que havia ficado calada, ouvindo por 20 minutos, e depois dito, com o pragmatismo de quem conhece o sistema, que havia uma lacuna enorme para exatamente aquele tipo de programa, e que ela conhecia pessoas que podiam ajudar a estruturar o financiamento. Havia. A primeira turma do Projeto Raiz começou 8 meses após a resolução do processo jurídico. Eram 8 mulheres, com idades entre 18 e 26 anos, todas egressas de instituições de acolhimento de diferentes regiões do norte de Minas. 3 delas eram do mesmo orfanato em Januária, onde Amanda havia crescido, o Lar Nossa Senhora da Misericórdia, que havia mudado de administração e de coordenação pedagógica nos anos anteriores, mas continuava sendo essencialmente um lugar onde crianças e jovens aprendiam a existir no espaço entre a espera e a incerteza. Quando Amanda foi até Januária apresentar o projeto ao orfanato, entrou pela primeira vez em 18 anos, nos corredores com lençóis de algodão áspero e o barulho específico das bandejas de inox, e ficou parada no pátio por um momento, ouvindo os sons de um lugar que havia moldado os primeiros movimentos que ela fez no mundo. Depois foi até a coordenação e apresentou o projeto com clareza e números concretos, porque havia aprendido ao longo da vida que sonhos sem planilha raramente chegam a lugar algum. As 8 mulheres chegaram à Fazenda Boa Esperança numa manhã de março, em que o sertão ainda tinha na memória as chuvas do início do ano, e a terra estava com aquela cor escura de quem bebeu bem. Amanda as recebeu no terreiro da casa, que havia sido ampliado e terraplenado, com Dona Zefinha ao lado, que havia feito caldo de feijão porque era o que Dona Zefinha fazia quando havia algo importante acontecendo. As mulheres eram diferentes entre si, de formas que logo ficaram evidentes. Havia as mais quietas, com o olhar de quem aprendeu a observar antes de confiar, e havia as mais faladeiras, que preenchiam o silêncio com energia por razões que Amanda reconhecia e não julgava. Havia as que chegaram com mala arrumada e as que chegaram com sacola plástica.
Havia as que olharam para a fazenda e viram o que ela havia sido, e as que olharam e viram o que ela estava se tornando. A rotina do projeto combinava trabalho manual real com aprendizado formal. De manhã cedo, antes do calor do meio-dia, o trabalho agrícola, irrigação, colheita, manejo da palma forrageira, cuidado com os animais que a fazenda havia adquirido ao longo dos meses, 2 bodes, 6 galinhas que viraram 12 e 3 cabras que Dona Zefinha havia negociado numa feira, em troca de um serviço que ela nunca explicou em detalhes, mas que claramente havia envolvido sua reputação considerável na região. À tarde, no calor do dia, quando o trabalho externo não era prudente, havia as capacitações em espaço coberto. Primeiros socorros ministrado pela própria Amanda, artesanato em couro ensinado por um artesão da cidade vizinha que vinha 2 vezes por semana, e um módulo de gestão financeira básica que Amanda havia desenvolvido ela mesma e que começava com uma pergunta que ela havia se feito muitas vezes ao longo da vida. Quanto você precisa de verdade para existir com dignidade? A resposta mudava conforme as circunstâncias, mas aprender a fazer a pergunta corretamente já era a metade do caminho. Havia dificuldades. Havia mulheres que chegavam com histórias que a fazenda não tinha estrutura para tratar completamente. Histórias que pediam atenção psicológica especializada que Amanda não tinha formação para oferecer. E ela foi, ao longo dos primeiros meses, construindo uma rede de apoio que incluía uma psicóloga em Manga, que atendia por videoconferência 1 vez por semana, e uma assistente social em Montes Claros, que visitava mensalmente e acompanhava cada participante individualmente. Havia conflitos entre as mulheres, porque 8 pessoas com histórias difíceis, vivendo em proximidade intensa, inevitavelmente produzem atritos. E Amanda aprendeu que parte do papel dela não era resolver esses atritos, mas criar espaço para que as mulheres os resolvessem por conta própria, porque a capacidade de resolver conflito era uma das habilidades mais importantes que o projeto poderia oferecer. Havia noites em que ela ficava acordada na varanda da casa sede reformada, sentada na cadeira de madeira que havia comprado na cidade, e que havia colocado exatamente onde ela imaginou. Havia estado o balanço de corda da memória infantil, e olhava para o açude no fundo e para o céu do sertão que era enorme e cheio de estrelas de um jeito que a cidade nunca permite ver, e pensava em tudo o que havia acontecido no espaço de 2 anos. O inventário havia sido concluído. A fazenda estava no seu nome. A ação possessória havia sido derrotada. O projeto estava funcionando. O açude estava cheio. Havia palma forrageira crescendo em 8 hectares de terra que havia estado morta. Havia 8 mulheres dormindo em quartos reformados do celeiro que havia guardado um segredo por 20 anos. Havia Dona Zefinha chegando toda manhã com aquela consistência de quem sabe onde quer estar. E havia um caderno de capa preta numa caixa de vidro sobre a bancada de madeira grossa, aberto na primeira página, esperando que alguém o lesse e entendesse que a história que ele contava não era a história de uma falha, mas a história de um homem que não soube ficar e passou 20 anos tentando encontrar uma forma de voltar. Amanda tinha 30 anos quando a Fazenda Boa Esperança ganhou cores. A casa-sede estava pintada de branco com detalhes em azul nos marcos das janelas e nas colunas da varanda reformada. Uma escolha de Dona Zefinha, que havia dito que era a cor do Rio São Francisco, que ela via toda manhã desde pequena e que era para ela a cor de algo que dura. O açude estava cheio de uma água escura e limpa que refletia o céu do sertão de uma forma que nos dias claros parecia que havia 2 céus, um em cima e um embaixo, e os animais da fazenda iam beber na borda com a calma de quem conhece a regularidade de um lugar. O celeiro havia sido pintado de vermelho terra, não planejado.
Havia acontecido quando 3 das mulheres da primeira turma decidiram numa tarde de domingo que o celeiro precisava de cor e saíram com pincéis e a lata de tinta que havia sobrado da obra sem pedir permissão. E Amanda havia chegado do açude para encontrar o celeiro vermelho. E havia ficado olhando por um momento e depois rido. Um riso que veio de algum lugar mais fundo do que a surpresa. A segunda turma do Projeto Raiz havia começado 2 meses antes, com 10 mulheres, 2 delas indicadas por um programa de proteção a mulheres em situação de vulnerabilidade de Montes Claros, que havia sabido da existência do projeto através da assistente social. O projeto havia sido matéria numa rádio local e depois numa matéria numa publicação de assistência social estadual. E depois, Amanda havia recebido um e-mail de uma organização não governamental do Rio de Janeiro, perguntando se havia interesse em conversar sobre parceria e financiamento. Ela havia respondido que havia e havia marcado a conversa para uma semana depois. E havia passado aquela semana preparando uma apresentação com os números do primeiro ano do projeto, os dados de formação, os dados de empregabilidade das mulheres da primeira turma, os dados de produção agrícola da fazenda. E havia descoberto nesse processo que havia algo profundamente satisfatório em traduzir uma ideia em evidência, em mostrar que aquilo que havia começado com uma intuição e uma fazenda em ruínas havia se tornado algo que podia ser medido e que os números eram bons. Numa tarde de outubro, quando o sol começava a fazer aquele movimento lento de ceder espaço para a brisa do Rio São Francisco, que chegava todos os dias com a consistência de uma promessa, Amanda abriu o celeiro reformado e foi até a bancada de madeira. Ficou parada em frente à caixa de vidro com o caderno do pai por um momento. Havia um grupo de 3 mulheres da segunda turma trabalhando no fundo do celeiro com as tiras de couro do projeto de artesanato, conversando em voz baixa, e o som das vozes e do couro batendo na madeira da bancada era familiar e bom. Amanda abriu a caixa de vidro e tirou o caderno. Abriu na última entrada, a de 3 meses antes da morte de Dirceu, e leu uma vez mais a letra trêmula da última linha. Se você leu até aqui, Amanda, então chegou. Faz o que eu não tive coragem. Fica. Ela ficou. Não porque era fácil, não porque havia sido uma escolha isenta de custo, não porque perdoar havia apagado aquilo que havia acontecido ou transformado 20 anos de ausência em algo diferente do que eram. Ficou porque havia aprendido, ao longo de tudo que havia acontecido nos 2 anos anteriores, uma coisa sobre perdão que nenhum livro havia conseguido ensinar. Perdoar não é esquecer, não é absolver, não é reescrever o que aconteceu numa versão mais suave de si mesmo. Perdoar é decidir que a dor do passado não vai ditar o tamanho do futuro. Era uma decisão que ela tomava, conscientemente, toda vez que abria o caderno, toda vez que olhava para o açude, toda vez que via o celeiro vermelho, toda vez que ouvia o barulho das mulheres trabalhando e conversando em voz baixa no espaço que havia guardado um segredo por 20 anos e agora guardava outra coisa, a possibilidade de que as histórias difíceis possam ter continuações que ninguém antecipou. Amanda Costa colocou o caderno de volta na caixa de vidro, fechou a tampa com cuidado e foi para a varanda ver o fim do dia chegar sobre o sertão que ela havia herdado e escolhido ao mesmo tempo. A história de Amanda e da Fazenda Boa Esperança nos ensina algo sobre o peso das escolhas que fazemos quando estamos sem saída e sobre o que as pessoas constroem quando decidem ficar em vez de fugir. Um homem que não soube criar a filha passou 20 anos escrevendo cartas que nunca enviou e guardando dinheiro que nunca gastou, tentando de formas tortas e insuficientes reparar o que havia quebrado. Uma mulher que havia aprendido a existir no espaço da espera chegou até uma terra seca e rachada e decidiu que o passado não seria a fronteira do futuro. O que estava abandonado virou projeto. O que estava escondido virou história.
O que estava morto virou raiz. Não foi simples nem rápido, foi palmo a palmo, que é o único jeito real de construir qualquer coisa que dure. Isso nos lembra que os legados mais importantes raramente são os que planejamos. Dirceu Costa nunca imaginou que o celeiro que havia usado para guardar um segredo se tornaria a sede de um projeto que acolhe mulheres. Nunca imaginou que a filha que havia devolvido ao mundo chegaria até a terra que ele cultivou e a tornaria mais viva do que havia sido em sua vida. E Amanda nunca imaginou que a pior semana da sua vida adulta, sem emprego, sem casa, com uma caixa de papelão emprestada e 1840 As numa caderneta, levaria até o único lugar onde ela encontraria exatamente o que havia precisado sem saber que precisava. Uma razão para ficar. Você chegou até o final dessa história. Se ela tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir que recomeçar é possível mesmo quando tudo parece fechado. Deixa nos comentários. Você já teve um momento em que o que parecia o fim de uma história era na verdade o começo de outra? Já recebeu uma herança, não necessariamente de dinheiro, que mudou a direção da sua vida? Adoramos ler o que vocês vivem e pensam. E essas histórias que vocês compartilham nos ajudam a entender o quanto a experiência humana é vasta e surpreendente. Se você acredita em histórias de recomeço, em legados que chegam quando menos esperamos, em pessoas que ficam quando seria mais fácil ir embora, deixa o seu like e se inscreve no canal. Toda semana trazemos histórias como a de Amanda, histórias de pessoas comuns que enfrentaram situações impossíveis e encontraram no meio delas algo que não esperavam encontrar. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter acompanhado Amanda do sofá, emprestado de Conceição até a varanda da Fazenda Boa Esperança com o açude cheio e o celeiro vermelho e as vozes das mulheres trabalhando ao fundo. Às vezes, o que parece uma herança é, na verdade, um convite. E às vezes tudo o que precisamos é coragem suficiente para descer a escada e ver o que está esperando no escuro. Nos vemos na próxima história.